Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, curso técnico de Segurança do Trabalho, quarto período. Isso aqui é a disciplina de Prevenção e Combate a Sinistro. Meu nome é Ricardo Machado, apresentando essa aula sobre Sistema Preventivo por Hidrantes. Tá? Hoje é dia 3 de setembro de 2021. Deixa eu aceitar aqui a Érica, que acabou de chegar. E hoje a gente vai tratar aqui de água, né? Começar a tratar de água, porque a gente ainda vai ter outras aulas para calcular, também as tubulações, também determinar aí o sistema de sprinkler, as motobombas. E hoje é a nossa primeira aula aqui do sistema preventivo por hidrante, que faz parte do sistema hidráulico preventivo, né? Então, já chegou o pessoal, quem chegou agora aí está aí no chat o formulário de frequência. Deixa eu abrir o meu slide aqui de hoje. Pronto, SHP. Aparecer para vocês, a gente inicia aqui. Muito bem, chegando. Já estão vendo aí meu slide? Sim. Sistema preventivo por hidrantes. Gente, ó, é claro que das primeiras tecnologias que se inventou para apagar água, né, para apagar fogo, não foi a água, né, foi a areia. Tá? E antes de usar a areia, de descobrir que dava para usar areia para apagar o fogo, imagino que o ser humano descobriu que se acabasse o combustível, o fogo se extinguia. E aí, com areia, eu consigo abafar aquele fogo ali, por exemplo, para reaproveitar aquele carvão para a próxima fogueira. E, claro, assim que viram que choveu na fogueira e a fogueira se apagou, estava inventada aí a aplicação, primeiro agente extintor aí, a água, né? Vocês sabem o que é essa figura aí? Quem sabe, abre o áudio aí para me dizer. Ninguém sabe? Para que serve essa estrutura? Nunca viram uma coisa parecida na vida de vocês? Vocês estão muito morgados, hein? Vamos lá, alguém me diz aí no chat, pelo menos, o que vocês acham que é essa estrutura aí? Pô, não vão dizer mesmo, hein? Tá bom. Estão me ouvindo? Não faço ideia, é isso. Pelo menos dá um sinal de vida, né? Para o professor não achar que está falando por além. Muito bem, você já deve ter visto umas fotos do Rio de Janeiro, né? Tem os Arcos da Lapa, inclusive lá nos Arcos da Lapa passa um trem por cima dos arcos, né? E isso aqui é uma estrutura romana, e esse arco é chamado de arco romano, foi a primeira tecnologia mais avançada para eu conseguir vencer distâncias entre colunas. Então, para a gente construir uma ponte, para construir aí um templo, e eles usaram bastante nisso aí, isso aí não é uma muralha não, mas para fazer janelas num castelo, numa muralha, aí já se usava isso uns 3.000 anos antes de Cristo, aí, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, tá? E essa estrutura, na verdade, é um aqueduto. Tá? Tem gente que chama de arqueduto, porque tem arcos, né? Mas é um aqueduto estruturado com arcos romanos. Tem uma função interessante do arco, né, que é você economizar pedra, né? Economizar material, você fazer essa estrutura. Por que tem que ser assim tão alto? Porque eu tenho que vencer o relevo, né, e a inclinação lá em cima desse muro aí, a gente tem uma canaleta forrada com concreto romano, tá? Claro que esse concreto ainda não é um concreto armado, ele não tem ainda o ferro, né, o aço por dentro do concreto, mas ele é bem resistente à compressão. E esse arco, ele me dá uma propriedade nesse ângulo, a pedra do meio a gente chama de pedra angular, e ele me dá uma propriedade de distribuir a carga nos pilares, então eu consigo
vencer uma distância, né? Então, se usou bastante para fazer pontes. E uma invenção logo em seguida, aí, uns 100 anos depois, aí, 200 anos depois da invenção desse arco, foi o arco cruzado, que daí me deu a chance de fazer aquela abóboda, né? Ou construir uma laje em cima de uma estrutura, fazer um primeiro andar, né? E se usou muito isso no Império Romano, né? Os romanos eram muito evoluídos aí com tecnologia e dominaram uma boa parte do mundo, e eram muito avançados. Até hoje a gente ainda usa o telhado romano, né? Teto romano, esse teto de duas caídas aí, duas águas que a gente chama, é o telhado romano. Então, tecnologias aí de mais de 3.000 anos atrás ainda estão sendo utilizadas, né? Ó, segundo o Google, serve para transportar as águas das montanhas até a cidade. É isso mesmo, Miguel. Então, o que que os romanos precisavam, né? Eles se achavam mais civilizados do que os outros povos, e se achavam no direito, inclusive, de invadir, escravizar os outros povos por serem mais civilizados, mais avançados, né? E uma das coisas importantes para eles era a água, ter água encanada em casa, coisa que até hoje muitas regiões não têm, né? Algumas cidades ainda não têm água encanada, não tem esgoto, que os romanos já tinham, esgoto tubulado, né? Não tubulado, mas feito por canais, esses canais também feitos com os arcos romanos aí, né? Subterrâneo. E eles traziam águas de longas distâncias com esses aquedutos. O ângulo era muito pequenininho para poder vencer uma longa distância, somente o suficiente para a água fluir. E essa calha que vai aqui em cima desse muro, ela é também coberta, tá? Para não cair ali sujeira, cocô de passarinho, e não contaminar a água. Então já tinha essa noção de qualidade da água para a saúde das pessoas, tá? Isso aí é um duto, tá? Então, essa calha a gente chama de duto, que seria aí um condutor de fluido. Tá? Então, normalmente para os fluidos aí gasosos, a gente usa dutos quadrados, retangulares, por exemplo, aí o ar, que a gente usa no sistema de climatização, de calefação, normalmente ele tem uma seção quadrada, é um duto. Quando é redondo, a gente chama de tubo. Tá? E deixa eu só desligar aqui o WhatsApp um instantinho para não ficar apitando. E é claro que agora, hoje em dia, nós não vamos fazer o nosso sistema de combate a incêndio com um arco romano, né? Com um aqueduto romano, nós vamos usar tubulações. Tá? Vamos avançar um slide aí. Então, esse aqui é um esboço de uma tubulação para hidrantes. Tá? Então, o que, que eu tenho ali? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis prumadas. Tá? Seis descidas, né? Um ramal em cima geral e seis descidas desse reservatório. Essa caixinha ali em cima do prédio é um reservatório superior. Tá? Como é que eu faço para essa água subir aí nesse prédio, né? Ela não vai subir de boa, né? Ela só vai subir se eu tiver uma energia potencial maior na outra ponta. Tá? Então, se ela estiver vindo uma montanha que seja mais alta do que isso aí, consigo jogar ela lá em cima. Senão, eu vou ter que aplicar algum tipo de energia para fazer isso subir. Tá? Os árabes usavam uma corda com vários baldes e você ia puxando essa corda numa polia, a corda passava por dentro de um poço e jogava esses baldes e ia jogando lá dentro da caixa d'água lá elevada. Depois ela vai descer aí por gravidade, né? Os romanos já tinham sistemas de bombeamento, né, que conseguia jogar isso para lá com tração animal, com tração humana também. E hoje a gente vai usar aqui uma motobomba elétrica para fazer esse sistema. Nem sempre o meu reservatório é superior, tá? A gente vai ter que ver a análise de custo e viabilidade para decidir se ele vai ser superior ou inferior. Esse outro aqui, no mesmo prédio, ó, é a descida, aí eu tenho uma prumada só, no mais seis, e eu tenho os ramais em cada andar. Esse aqui é para o chuveiro de emergência, vai no teto, né, ali o sprinkler. Quem chegou aí, agora está aí o formulário no chat. Entraram aí umas 3 pessoas agora. Tá, e aí a gente vai aprender na aula de hoje esses conceitos aí, como distribuir aí os hidrantes, e vamos ter aula ainda para calcular a tubulação. Tá? Não vai ser hoje. Então, o sistema clássico é esse aqui, um reservatório superior,
E a água que a gente tem para incêndio, a gente convenciona chamar de RTI, Reserva Técnica de Incêndio. E a norma do bombeiro vai me dizer até quantos litros eu tenho que ter nessa caixa aí, reservado só para incêndio, que eu não posso usar para mais nada. E isso é função do risco da minha edificação. Tá? Quanto maior o risco, maior a quantidade de água que eu tenho que colocar. Então, nesse caso aqui, eu estou com 2 hidrantes, hidrante número 1, número 2, que são um para cada andar. Tá? Meio aqui entre um e outro vai ter uma laje aí, e eu vou ter o hidrante a 1,5 m de altura em relação ao piso daquele andar. Aqui embaixo eu tenho outro hidrante, mas ele é um hidrante de recalque, não vai ter mangueira, ele serve só para eu mandar água de baixo para cima. Tá? Se acabar a minha reserva técnica de incêndio, o bombeiro pode conectar o caminhão aí e abrir essa válvula e mandar a água de baixo para cima. Para isso, né, para o bombeiro não ter que encher a caixa d'água, existe essa válvula de retenção. Essa válvula de retenção permite apenas que a água desça, não permite que a água suba. Infelizmente, muitas vezes, a altura dessa caixa d'água não vai ser o suficiente para eu ter a pressão necessária no hidrante número 1 ali, né, que é o menos favorável. Tá? Quanto maior essa coluna d'água, essa quantidade de água que eu tenho acima do nível onde eu estou, maior vai ser a pressão onde eu estou. Não sei se vocês já tiveram experiência de fazer um mergulho assim a mais de 3 metros de profundidade. Aí no campus central a gente tem uma piscina que tem um lado fundo aí com 5 metros, né? Quando você mergulha, que chega a 3 metros, dói o ouvido. Por quê? Porque a pressão aumentou, né? E aí existe uma manobra chamada manobra de valsal. Você tapa o nariz e a boca e sopra, e você equaliza a pressão interna aqui do tímpano, e consegue isso. Então, a cada 10 metros de água, eu tenho 1 atmosfera de pressão. Tá? Mas quando eu mergulho já a 3 metros, já dói o ouvido, é a profundidade mágica aí, tá? Tem gente que não consegue fazer essa equalização e não consegue descer mais de 3 metros, tem que subir porque não aguenta a dor. Se vocês tiverem a chance aí de fazer um mergulho com o instrutor, claro, né? Não vão sozinho não, porque você pode desmaiar lá e morrer afogado, virar comida de tubarão, né? Ok? Então, às vezes, essa altura não é o suficiente para eu ter a pressão ali, que eu preciso de uma pressão de 30 metros de coluna de água. Como se fosse 30 metros acima desse hidrante, um pouquinho mais, porque eu tenho que vencer também as perdas de carga. Então, muitas vezes é inviável colocar essa caixa d'água nessa altura. Tá? Porque a água é uma coisa pesada e eu tenho que fazer uma estrutura de concreto armado boa, reforçada e cara. Né? Então, nesse caso, a gente opta por instalar uma motobomba, uma bomba logo abaixo ali da caixa d'água, e para essa bomba, ela tem um acionamento automático, a gente vai estudar isso ainda, para essa bomba me dar a pressão que eu preciso nos hidrantes, tá? E aí, nesse caso, se eu colocar a bomba ali perto daquela válvula de retenção, vou botar o mouse ali, opa, o hidrante agora menos favorável é o último, né? A bomba vai ter que vencer toda essa pressão, agora não é mais gravidade, para me dar a pressão no hidrante mais longínquo aqui, vai ter as perdas de carga aqui, né? O atrito com as conexões, com a superfície do tubo. Então, a gente calcula para os 2 hidrantes menos favoráveis, tá? A potência dessa bomba, para garantir que se o hidrante menos favorável já está bom, os outros vão estar bons também. Tá? A norma para o sistema preventivo por hidrantes e também para os sprinklers é essa daqui, a IT 22, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Norte. Então, vamos estudar hoje isso aqui, a exigência desse sistema preventivo, os tipos de hidrantes, o equacionamento, eu sei quantos hidrantes eu vou ter, a manutenção, o uso também, e finalizar a aula de hoje com essa reserva técnica de incêndio, como é que eu calculo quantos litros eu preciso deixar reservado ali, para num sinistro aí poder dar combate ao princípio de incêndio, né, com hidrante. A exigência, gente, está lá na IT01. Vocês se lembram que a gente vai na IT01 e descobre
primeiro a classificação da minha edificação, tá? E daí, em função dessa classificação, eu vou ver quais sistemas preventivos eu vou ter. Tá ruim de ler aqui, mas eu vou detalhar isso melhor. Tá? Imagina aí se vocês. Aqui é classe de risco, né? Pelo risco, mas faça um comparativo aí com classe social, né? Se você é classe alta, rico, né? Você tem que ter helicóptero, você tem que ter um iate de 2 milhões. Se você é classe pobre alta, você tem que ter um iPhone. Se você é média baixa, você vai ter que ter ali uma Land Rover, né? Se você é classe média de verdade, você tem que ter uma Ferrari. Então, essas exigências aí são exigências sociais, né? Até dos grupos que você faz parte aí. E aqui não, né? Aqui é pelo risco, em função do risco. Quanto maior a chance de ter um fogo aí e esse fogo ter mais energia, mais sofisticados vão ser, mais sistemas eu vou ter e mais sofisticados vão ser esses sistemas. Tá? Por exemplo, o sistema de extintores, qualquer área vai ter que ter extintor. Mas aí a quantidade de extintores vai variar em função do risco daquele tipo de edificação, tá? E isso a gente já viu que vai lá na IT 14, vê a carga incêndio, e com essa carga incêndio a gente volta aqui na IT 01 e vai ver se é risco leve, médio ou elevado, tá? Então, quando eu classifico aqui, a minha edificação aqui é um templo, a minha edificação é um hospital, a minha edificação é um prédio residencial, e aí eu vou nas tabelas, essa daqui é a tabela do grupo E, que é o educacional e cultural. No caso do IFRN aí é o E4, tá? É uma edificação de ensino profissionalizante. E o que que isso tem a ver de diferente do ensino básico, por exemplo, né? É a carga incêndio, tá? Que vai estar diferente. Luana está perguntando aqui, diz, professor, quanto os extintores estão se danificando, qual o procedimento a seguir? Pronto, a gente estudou já a manutenção dos extintores, naturalmente eles vão se degradando, né? Então, a cada ano a gente tem que submeter eles a uns ensaios por uma empresa credenciada aí no Corpo de Bombeiros, não, no Inmetro, e fazer a manutenção, tá? E eu posso fazer a inspeção durante o ano, também a inspeção visual, que o técnico de segurança faz, para ver se caiu a pressão, se alguém usou o extintor, se alguém roubou esse extintor, se ele sumiu daquela região ali, se ele está oxidando, enferrujando, e aí encaminhar ele para essa empresa credenciada para manutenção, tá? Aqui a gente tem várias aí, a Arte Incêndio, a Opel, a RN Extintores, aqui na nossa região aqui da Grande Natal, né? A Extimbrasa. Então, sempre checar você como técnico de segurança se essa empresa tem o credenciamento, né? Se ela vai lhe vender um serviço realmente que tem o selo do Inmetro, para você ter uma garantia de que aquele extintor funciona. Você não está vendo como é que ele é por dentro, né? Você não está cheio de pó de gesso, né? Então, a empresa ser credenciada aí no Inmetro. Então, olhando aqui, gente, ó, nesse caso, a gente tem uma tabela para áreas menores e áreas maiores do que 750 metros quadrados. Tá? Esse 750 é um número mágico aí. Então, se eu for menor do que 750 metros quadrados e menor do que 12 metros de altura, aí eu vou usar outra tabela, tá? Então, essa tabela aqui é de 750 metros quadrados para cima ou uma edificação menor que tenha mais de 12 metros de altura. Aí eu vou ver aqui, eu peguei a tabela do grupo E, né? No nosso caso aí do projeto aí de Parnamirim, de Macau, que é uma edificação térrea, eu vou ver que eu preciso de hidrantes. Tá? Também tem os outros sistemas ali, eu também vou precisar de extintor, vou precisar de alarme, vou precisar de iluminação de emergência, de brigada de incêndio, saídas de emergência. Tá? Então, ali, ó, saídas de emergência, vou ter em todas, né? Todas as áreas e alturas. E ali vocês veem, tá pequenininho, mas dá para ver, a altura menor do que 6, a altura entre 6 e 12 metros, ó, o que, que eu vou precisar ter. Na verdade, para a classe E, eu vou ter que ter tipos de edificação acima de 750 metros quadrados, tá? E vejam que aqui só exige sprinkler se eu tiver uma altura acima de 30 metros. Os chuveiros automáticos aqui. Mas essa norma mudou agora.
em 2018, antes ela era diferente, e aí exigia, então vocês vão ver alguns prédios nossos que era exigido o sprinkler. Na Universidade Federal, vocês vão visitar lá, vão ver que tem vários prédios que tem sprinkler nos corredores, né? E claro, a gente vai usar a norma da época, né, porque a tecnologia, a ciência vai evoluindo, e a gente vai vendo essas mudanças. Eu tive agora aqui, fui levar o meu filho no aniversário de criança aqui, e encontrei lá o pai da menina que está de aniversário, um colega que trabalha com projeto de incêndio. Disse, ó, o bombeiro mudou um pouco lá, o trâmite lá de análise de projeto e tal. Comentou uma coisa aqui que eu não sabia, que disse que o sistema, a gente já teve aula de para-raio, né, que agora a análise do para-raio ela é feita em separado, você tem que ter um jogo de planta só do para-raio e uma responsabilidade de técnica, um profissional, que é o engenheiro eletricista, que antes era também, só para aquele jogo de plantas, né, então ele não é mais desenhado junto com as plantas de incêndio, e também isso para o gás de cozinha, mesma coisa, né? O gás de cozinha é o engenheiro mecânico. Então, veja, aí tem uma tubulação de hidrantes à esquerda, essa tubulação vermelha, essa linhazinha vermelha, e dos chuveiros de emergência, os sprinklers à direita. Tá? Lá em cima eu tenho duas bombas, deixa eu passar aqui o mouse. Duas bombas, uma bomba para os hidrantes, uma bomba para os sprinklers. Aqui, ó. Aqui são os componentes de chave de fluxo e pressostato que vão estar acionando essa bomba quando for necessário, né? E aqui nos sprinklers ainda tem em cada andar uma válvula de governo, tá? Para manutenção, as válvulas automáticas aqui, e um dreno. Eu posso, por exemplo, fechar essa válvula e drenar somente esse andar para trocar um bico de sprinkler aqui. A gente ainda vai aprender isso. E aqui os hidrantes. Então, a potência dessa bomba a gente vai aprender a calcular. Tá? Nesse caso, está pegando aqui do fundo. E o mesmo reservatório da água de consumo, ele pode ser compartilhado para eu ter a reserva técnica de incêndio. Só que a tomada d'água de consumo sempre é lateral, e sempre nessa altura do nível aqui, para que o reservatório nunca seque. Então, acaba a água de consumo, vai sobrar a reserva técnica de incêndio. Tá? Uma vez, lá no ano do 2005, houve um cataclisma lá em Florianópolis, houve uma explosão na ponte, né? Florianópolis é uma ilha, né? E essa explosão lá pegou a rede de alta tensão, toda a energia da ilha entra por baixo da ponte, né? E aí teve um blackout lá de 3 dias. 3 dias acaba a água da cidade toda, porque você não consegue bombear água para a parte de cima, né? E aí, antes de eu resolver abandonar a cidade lá, porque no primeiro dia foi caótico também, que engarrafou todo o trânsito, não funcionava lá os semáforos, né? E estava muito frio também lá, dá 10 graus de temperatura. Aí eu fui lá com um balde e roubei água do hidrante lá, da reserva técnica para tomar banho, né, e sobreviver aqueles dias ali com os macarrão miojo lá, kit de sobrevivência, né? Então tem essa reserva técnica para garantir, claro, um incêndio, né? Ok, aqui logo abaixo eu tenho a válvula, abaixo da caixa d'água, que tem a válvula de fluxo, né? Para ver quando eu entrar com o hidrante de recalque, que está aqui embaixo, eu tenho um recalque para o sprinkler e um recalque para o hidrante, onde eu vou conectar o caminhão do bombeiro para mandar água de baixo para cima, se a reserva acabar, tá? Se a reserva de incêndio acabar. Esse aqui, essa foto é a casa de bombas de incêndio do Midway Mall. Diz que é o Midway Mall, né? O Midway Mall. E ali é interessante que o Midway usa o reservatório de água de incêndio do Midway, ele é no chão. É a mesma água que eles usam no ar-condicionado. Do lado dessa casa de máquina aqui, de bomba, tem uma casa de máquina ali onde tem os chillers, que são os refrigeradores de água. E aí a água que vai lá vai ser bombeada, ela é gelada e ela é bombeada para dentro do shopping. Lá nos andares tem serpentinas por onde passa o vento e sopra o vento frio lá nos andares, né? É mais barato você transportar água fria do que ar frio. Então, distâncias maiores se usa um sistema assim
de gelar a água. E essa mesma água é usada como reserva de incêndio, tá? Como o reservatório é inferior, não vou ter uma caixa d'água para descer por gravidade, eu tenho que ter uma bombinha pequena, essa daqui, deixa eu passar uma aqui, ó, pequenininha, ó, uma bomba jockey. Ela está sempre ligando e desligando para manter o sistema pressurizado. Quando alguém abre lá um hidrante, essa bombinha continua, aí ela liga direto e começa a mandar água, só que ela não dá conta do consumo, porque ela é uma bomba de alta pressão, mas de baixa vazão, de baixo volume de água. Então, agarrado nas bombas aqui, a gente tem um sensor de pressão chamado pressostato, e aí vai ligar essa bomba cavalar aqui, né, gigante aqui, e aí vai mandar água. É mais ou menos como você tem um cachorro pincher e um cachorro Rottweiler, né? O Rottweiler fica dormindo lá embaixo da árvore e o pincher fica ali monitorando, né? A velocidade. Quando o pincher dá uma latidinha, o Rottweiler se ouriça todo, vai lá e arranca a perna da pessoa que invadiu o seu terreno, né? Então, esse é o sistema. E aqui no caso do Midway, a gente tem também uma terceira bomba, que está aqui atrás desses caras aqui. Esses caras aqui no lado direito, que é uma bomba a combustão, uma bomba que tem um motor de caminhão. E ela entra também, caso de um blackout, ou caso dessa outra bomba que não dá conta da vazão, entra essa outra bomba maior, movida a óleo diesel. Ó, esse sistema aqui eu só tenho, não preciso de bomba jockey nesse sistema, porque eu tenho um reservatório elevado. Tá? Então, com o reservatório elevado, essas bombas elas ficam desligadazinhas, né? Não tem água fluindo pelos canos ali, se ninguém abrir um hidrante, não tem água fluindo. Quando alguém abre um hidrante, a pressão vai cair, né, na rede, e aí o pressostato liga essa bomba da esquerda, essa bomba elétrica. E se ela não der conta de manter a pressão, ou se faltar energia, entra outra bomba, essa outra bomba aí, a gasolina. Tá? Nesse caso aí, a gasolina. Tá? Então, como esse aí eu tenho um reservatório superior, eu não preciso da bomba jockey. Né? Nesse caso aqui, é um reservatório inferior, está em construção ainda, essa casa de bomba aí. E no lado esquerdo é a bomba jockey, e no lado direito a bomba principal. Tá? Veja que aqui eu não preciso de uma bomba de combustão, porque eu posso ter também, a norma me permite que eu tenha uma instalação elétrica blindada e exclusiva só para esse circuito aí, para no caso de um blackout, até a entrada de energia separada. No caso de um blackout, ou de ter que desligar a energia do prédio para o combate a incêndio, eu ainda garanto energia ali. Posso usar também um gerador. Né? E aquelas duas caixinhas que a gente tem vendo ali mais claras aqui, do lado desse manômetro, são os pressostatos, um aciona cada bomba, né? Então, eles são ligados aqui nesse painel de comando, tem aqui um contactor que vai estar acionando as bombas em função desse sensor de pressão. Pressostato, se a pressão cair até um determinado nível, ele liga, né? Então, se tiver vazando água em algum lugar e a pressão cai levemente, liga essa bombinha pequena aqui, liga, desliga. Se alguém abrir o hidrante, aí ela vai ligar e ficar ligada até o momento que ela não consegue manter a pressão. Aí esse outro pressostato vai ser acionado nessa pressão e vai ligar essa bomba. Tá? Aqui eu tenho as três, ó, painel de controle ali, aqui os pressostatos estão em azul lá em cima. Tá? Então a primeira bombinha pequena aqui, não se iluda por ela ser pequena, porque ela é uma bomba de alta pressão, mas de baixa vazão. É a bomba jockey, no meio a bomba principal e à esquerda uma bomba gasolina. E esse painel de comando ali tem um botão para cada bomba, tá? Esse botão normalmente tem três posições, tá? Manual, desligado ou automático. Então, o que é isso? Eu só vou botar para o manual, normalmente vai estar sempre no automático, né? Só vou botar para o manual em algum teste. Quero ver se a bomba está funcionando, boto para o manual. Tá? E eu só vou botar no desligado para manutenção. Né? Para trocar algum componente aí, trocar a bomba, fazer alguma manutenção. Tá? Eu fui fazer um treinamento lá no campus de Parelhas, quando a gente ligou, chamei os alunos lá para fazer uma demonstração, lançamos uma mangueira, né? Quando ligamos, ligou, não saiu água. Aí o amigo da brigada de incêndio lá, era da manutenção, eu digo, pô, vai ver lá a bomba lá, a casa de bomba. O cara voltou, disse, rapaz, a bomba estava desligada, nunca foi usado isso aqui, esse campus tem 6 anos, nunca usou.
Então, ele está desligado, e se o incêndio fosse hoje? Não, então agora, manda bala aí, abre aí. Abri, não saiu água de novo. Aí, aí ele foi lá de novo, rapaz, não vai acreditar, o disjuntor da bomba estava desligado também. Aí ligou, funcionou. A gente fez o treinamento lá. Aí ficou todo mundo dizendo, professor, não funcionou assim. Para isso que existe o treinamento, para a gente fazer teste, né? E agora funcionou, a gente sabe que tá ok, né? Aqui tem um videozinho de uma casa de bomba. A simbologia, gente, a simbologia não, as placas, né, para os hidrantes são essas três, tá? A primeira para o hidrante tipo mangotinho, vou mostrar como ele é, essa placa 24 aí. A segunda para o hidrante que está instalado dentro da caixa de mangueira. E a terceira para o hidrante que está separado da caixa de mangueira. A que mais se usa é essa 25 aí, tá? Porque é muito comum instalar o hidrante. O hidrante é a tomada d'água, tá? A válvula ali. É muito comum instalar o hidrante dentro da caixa de mangueira. Tá? Então, essa norma aqui já tinha mostrado para vocês que ela caducou, né? Eu vou botar o band-aid em cima dela ali. E é essa norma aqui da sinalização, mesma norma que a gente usa para as placas das rotas de fuga e também para sinalizar os equipamentos de incêndio, NBR 16820, e a última versão dela foi agora no ano da pandemia, aqui 220, né? O ano que mudou o mundo. Vamos lá. Esse é o mangotinho. Então, o que é o mangotinho? É um sistema que tem uma vazão menor, mas tem uma pressão maior, tá? Ele usa mangueira semi-rígida. Então, nesse carretel aí, fica dentro de uma caixinha, né? Eu tenho uma conexão, vou passar o mouse ali. Aqui eu tenho a válvula, né, para abrir aqui, e eu tenho uma conexão rotativa, então é possível eu abrir essa válvula, já começa a sair água aqui, e aí eu puxo a mangueira, esse carretel vai vir para fora, que tem uma articulação, e a mangueira desenrola. Tá? Depois eu enrolo de volta, tá? Então esse é o mangotinho. Ó, o carretel vem para fora, eu puxo a mangueira. Ali tem até um extintor na mesma caixa, não deveria estar ali, a não ser que essa caixa seja dimensionada para isso. Mas para mostrar aqui como funciona esse sistema, tá? Ele é mais barato, não é tão comum aqui no Rio Grande do Norte ainda, eu já vi isso em embarcações de grande porte, mas já em São Paulo está se usando bastante já em prédios, tá? A gente vai ver aí que seria o hidrante mais levezinho, hein, mais básico. E o outro que a gente usa muito é o hidrante de parede, essa ali é a caixa de mangueira, né? Muitas vezes eu posso instalar ele aqui, o hidrante mesmo é essa válvula aqui, né? Na marinha, o pessoal chama de tomada d'água. Essa válvulazinha que pode ser instalada dentro da caixa de mangueira. Então, acaba que a gente chama esse conjunto aqui de hidrante, né? Mas aqui é a caixa de acessórios, onde vai a mangueira, o esguicho e uma chave. E o hidrante, ela pode ser instalada separada até 5 metros de distância, como esse caso aí. Opa, chegou uma pessoa. Francisco, boa noite. Vou botar aqui o formulário de frequência de novo. Então, o hidrante ele pode ser instalado separado da caixa de acessórios, tá? Aqui em cima, né, o sistema de alarme também manda sempre ter uma botoeira de alarme próxima do hidrante, tá? Uma delas, né? Além de ter aquela coisa dos 30 metros, né, para deslocamento. E posso ter esse sistema aí. Esse hidrante aqui é uma foto do antigo Hiper Bom Preço, que ficava ali na frente do Nordestão, aqui no começo da Avenida Ayrton Senna. Inclusive, esse mercado foi vendido, né? E estão construindo ali agora, fazendo ali uma grande loja de material de construção, que é um prédio de estacionamento, né? Parece um shopping center da construção. E veja que o hidrante aí está separado da caixa de equipamentos, né? Da caixa de acessórios. E ele pode realmente ficar separado até 5 metros. Aqui é no centro de turismo, aqui em Macau. Minha mãe gostava muito de ir aí para comprar blusa de algodão cru, né? E você tem o hidrante e a caixa de hidrante separada, assim, menos de 5 metros, e o lampião ali cuidando, né, do sistema ali. Tá? Aqui já os materiais conectados aí.
Eu não gosto de deixar ele assim, tá? Eu até nem chequei ainda se a IT mudou isso, mas a antiga norma do bombeiro do Rio Grande do Norte exigia que ficasse conectado. Mas não é legal isso porque você não consegue lançar a mangueira, acaba dando um nó na mangueira, tá? Então eu prefiro deixar ele desconectado para lançar a mangueira e aí conectar tudo. E tem gente que critica isso porque diz que aí vai precisar uma pessoa treinada, mas a norma obriga a ter uma pessoa treinada. E a pessoa destreinada vai puxar isso aí tudo, vai tentar esticar como se fosse uma mangueira de jardim e vai dar um nó, não vai conseguir fazer, né? E mais um trabalho para eu desconectar tudo e lançar as mangueiras, né? Mas de qualquer forma está aí o sistema. Aqui está errada a sinalização, é o hidrante aí com a placa de mangotinho ali, né, americana, né? Na verdade, a gente usa só aquela plaquinha da mangueirinha ali. E aqui também a caixa de acessórios separado do hidrante. Em algumas situações, gente, de risco mais elevado, eu tenho que ter um hidrante de saída dupla, tá? No risco leve, risco médio aí, basta um hidrante simples e um jogo de mangueira, 30 metros de mangueira. Tá? Aqui é um rack de mangueira, essa aqui sim, você pode abrir o hidrante e sair correndo com a mangueira, que ela não vai dar nó. Tá? Tem um jeito de colocar ela ali naquele suporte, que o suporte articula também, mas não é muito comum esse tipo de suporte. O mais comum é esse aqui, ó, você aduchar a mangueira partindo do centro para a extremidade. Você dobra ela no meio, deixa uma diferença de 90 centímetros entre as duas pontas e vai aduchar do meio para o extremo. À medida que você vai aduchando, a ponta de dentro, né, a ponta de cima vai encolhendo, né? E aí fica esse espacinho de 25 centímetros lá, que é o suficiente para a anilha de fora proteger a anilha de dentro. Ó, o que eles estão fazendo? É muito comum a gente fazer isso a cada 6 meses, a gente tira a mangueira e muda a dobra de posição, sabe, para não dar fadiga na mangueira. E aí o colega ajuda puxando só a parte de cima da mangueira, tá? E alinhando, né? Porque é a de cima que vai encolhendo quando você vai arrochando. Ó, aqui também está começando e o amigo de cima já está encolhendo a mangueira ali, tá vendo como ela fica? E para transportar a gente faz assim, ó. Sempre a anilha de fora fica mais comprida, né? Para transportar. Cuide aí no transporte para você não dar com essa anilha na cabeça, no joelho, né? E para lançar essa mangueira, você bota no chão, pisa na ponta comprida e puxa a ponta curta. É o melhor método. Se ela for leve, se for uma mangueira de 1,5 polegadas, da classe de risco leve, aí você pode jogar ela com a mão, né? Mas sempre segurando as duas anilhas, tá? Você tem que cuidar de não deixar bater essa anilha no chão, porque ela pode entortar ali a conexão, tá? E além desse hidrante de parede aí, eu tenho também o hidrante de pedestal, né? O pessoal chama também de hidrante industrial. É um pedestal, né? Vem a tubulação subterrânea, você tem aqui as duas saídas. Uma ou duas saídas. Essa conexão, a gente usa o padrão alemão. Tá? Os alemães são muito desenvolvidos aí na mecânica, tá? A gente usa muitas normas DIN, Deutsche Industrienormen. E nesse caso a gente foi feliz, porque a gente copiou um sistema melhor, porque o sistema americano, ele é ponta e bolsa, macho fêmea, tá? Então é muito comum você bater a rosca ali, e aí ela não conecta, né? E você também precisa de ferramenta para estar conectando, né? Ou então você bota macho com fêmea e não consegue conectar, tá? Então esse aí é um sistema hermafrodita, já é macho e fêmea. Você conecta aqui, deixa eu ver se eu consigo passar o mouse ali em cima. Aqui. Você encaixa ele aqui nessa ranhura, nessa fenda, e gira 90 graus para a direita, um quarto de volta. Você consegue fazer isso com a mão. Esse pretinho aqui é a borracha de vedação. Tá? Então sempre eu tenho que preservar aqui, não bater com isso no chão, porque senão eu vou entortar aqui. E se ficar pesado, eu tenho uma chave, todo hidrante tem que ter, toda caixa de hidrante tem que ter uma chave que conecta aqui nessas saliências, para poder fazer força e dar o giro de 90 graus. Tá? Os esguichos, gente, tem dois padrões aí, esse aí é o de vazão regulável, da esquerda aí é de vazão regulável também, ele tem a vazão regulável naquela alavanca superior, né, tipo pistola. E esse da direita é por torção. Então ele faz aquela jato neblina, né?
Então, edificações de risco mais elevado tem que ter esse esguicho de vazão regular. No risco leve, eu uso esse aqui, conhecido também como esguicho corneta. Tem gente que diz que é o esguicho de jato sólido. Não gosto de usar isso, eu prefiro usar jato compacto, porque a água não é sólida nessa temperatura aí, né? De uso para incêndio. Aqui tem uma descrição, um desenho técnico, aqui uma vista lateral. E vamos tentar entender ele aqui. Então, ele tem ali, está dizendo ali que para o diâmetro, aquela bolinha ali, a letra φ, né? Aquela bolinha com tracinho diagonal, simboliza diâmetro. Para o diâmetro de 2,5 polegadas, aqui em cima, tá? Ele vai ter o comprimento de 450 milímetros. Tá? Então, para risco médio, onde eu vou usar a mangueira mais grossa, 2,5 polegadas, 450 milímetros, é grande, quase meio metro, né? E para o risco leve, mangueira de 1,5 polegadas vai dar 310 milímetros. Aqui o engate Storz, ó, não é que ele tem 2,5 polegadas, não, é para engatar numa mangueira de 2,5 polegadas. Então, ele é um pouquinho maior esse diâmetro aqui. Né? Então, tem o Storz para 1,5 e 2,5 ou 2,5 polegadas. Né? Essa borracha aqui que faz a vedação. Vai conectar com a mangueira, uma mangueira conecta na outra e a outra mangueira conecta no hidrante, todos com a mesmo padrão de conexão. E quando é pesado conectar com a mão, a gente usa essa chave. Tá? Veja que ela tem 2 encaixes aqui, esse dente intermediário aqui é para mangueira fina, de 1,5 polegadas, tem o Storz também menor, e essa aqui para 2,5 polegadas. Coloca lá e faz o movimento para o sentido horário para conectar. Esse aqui já é um acessório para a brigada de incêndio ou para o corpo de bombeiros para você bifurcar uma mangueira. E aí tem 2 válvulas, né? Uma válvula para cada lado e também usa o engate Storz padrão das mangueiras de incêndio. E não tinha falado ainda, já tinha falado. Esse é o hidrante de recalque, né? Ele vai na calçada do prédio, ele pode ser superior também, tá? Você já deve ter passado aí, ele vai na parte externa do prédio, né? Na via pública. Tem ali uma tampinha escrita incêndio, você levanta a tampinha, ali dentro vai ter essa conexão aí, e é para conectar o caminhão do bombeiro, tem uma válvula também, e pode ser assim ou pode ser elevado. Aqui está outro desenho, ali tem que ter um dreno, uma caixa de brita embaixo, e ele tem um tampãozinho também, um tampão no Storz, você tirar para evitar de cair areia, de entrar alguma sujeira ali. Tem um tampãozinho aqui o número 3 ali, um tampão Storz. É isso aí, esse aqui já deram uma pintadinha, fizeram a manutenção. Essa tampa normalmente é de ferro fundido, tá? Diferente do aço, ele tem um percentual de carbono maior. E por último, antes da gente sair para o intervalo, tá quase na hora, esse é o hidrante público, tá? O hidrante do bombeiro. Acho que eu mandei um vídeo para vocês, tem uns bombeiros americanos lá, tem uma porca em cima do hidrante que o cara solta ali e sai a água, né? O brasileiro não é assim, o brasileiro tem uma válvula de acionamento subterrânea. Então, se tira aquela tampa ali do hidrante, engata o engate Storz, que tem no caminhão do bombeiro, e ele serve para encher o caminhão do bombeiro. Tá? E ele é ligado na rede pública, mas, curiosamente, quem tem que instalar ele é a iniciativa privada, é a parceria público-privada. Né? Então, se eu for construir o meu prédio, alguns prédios vai exigir um hidrante público. Tá? E eu tenho que doar esse hidrante e chamar a CAERN para instalar na minha calçada lá. Tá? Essa válvula de acionamento ela é subterrânea. Aqui está a chave. É uma chave especial ali para nenhum papangu aqui tá abrindo isso. Né? E além disso tem que tirar a tampinha aqui. Né? Aqui eles estão só fazendo um teste, que na verdade tem que conectar uma mangueira aqui para encher o caminhão. Ok, alguma pergunta? Podemos fazer um intervalo? Todo mundo já assinou aí o... Professor, Pode falar, Miguel. O hidrante de recalque, ele, assim, tem alguma restrição para quando usar? Porque tem uma questão do questionário, né, sobre os hidrantes. Aí eu já Sim. descartei todas as opções, só sobrou essa.
que é um equipamento que não pode ser utilizado em princípio de incêndio pelo baixo volume de fogo. É essa, então? Não, Por senhor. que não? Não, Não, senhor. né? Também não. Eu posso usar, né? Agora vai por eliminatória, assim, somente o bombeiro pode usar? Não. Pô, qualquer a empresa não tem que ter pessoas treinadas para utilizar. Então, vai usar. Entendi. Provavelmente aí a resposta dessa é todas estão erradas. Não me lembro da questão, É, vai mas ser isso. Porque não tem mangueira, não é de uso exclusivo da brigada, e o que o senhor mostrou aí, não tem válvula comumente, nem né? A mangueira gente nem nada. tenta primeiro com o extintor, tá? O princípio de Aham. incêndio, mas eu É, eu posso pensei usar. nisso, entendeu? Eu tinha pensado nisso. O hidrante também é para princípio de incêndio, ele é um sistema preventivo, tá? Tanto que ele tem uma reserva limitada, ele é projetado para eu usar somente 2 hidrantes de uma vez, né? Posso usar ele por princípio de incêndio, mas a gente tenta primeiro com o extintor, né? Pegou fogo num cesto de papel lá na sala de aula, não vou disparar um hidrante ali, matar a formiga com tiro de canhão, né? Então a gente tenta lá, na verdade nem tento já pegar a cestinha e botar na rua, né? Não precisa nem do extintor, né? Mas, mas ele vai estar ali para usar nos princípios de incêndio também. Beleza, gente? Vou parar a gravação. Professor, o Liga, que pode é essa perguntar. equação de Hazen, Williams? Hazen-Williams é uma das equações que a gente usa para calcular a tubulação, para calcular o sistema de O senhor já bomba. falou sobre ela, que eu não tô lembrado. Eu assisti até o vídeo que tem, Não, não mas falei ainda não. Essa é a nossa primeira aula de hidrante, né? Então tem ali, se eu não me engano, eu botei também a IT, né? Vocês podem dar uma lida na IT, acho que eu botei o link da IT ali na tarefa. Lá vai falar alguma coisa ali. E, e eu vou falar ainda hoje também. essa Ok? questão de sucção negativa, sucção positiva, pressão dinâmica. Uhum. Eu acho que eu botei a tarefa no lugar errado, sabe? Porque essa tarefa que tem Porque essas tem um pressões. vídeo, tem uma aula sua falando sobre isso, sabe? Aí eu fui ver o vídeo, aí eu Aí vi o não, vídeo e vi não a tinha no tarefa, vídeo, digo, né? É porque vala-me a gente Deus. vai ter, eu acho que eu botei a tarefa na semana errada, aí, porque a gente vai ter uma aula ainda de cálculo de projeto, tá? Aí tem essa coisa de, qual é a pressão mínima? 30 metros de coluna d'água. E aí eu acho que nesse vídeo não tem isso ainda, a gente não chegou aí ainda. É, o vídeo ele tá falando praticamente o que o senhor tá falando nessa aula de hoje. Uhum. Pronto, eu acho que eu botei a tarefa na semana errada. Mas tente lá e depois, se precisar, a gente pode refazer. Beleza, professor. Ok, vou parar a gravação, tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta.